O quê? Obrigado? Que obrigado o quê, meu? Isso aí é filosofia de boteco. Opa, pessoal, tudo bom? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. E hoje falaremos sobre gratidão e ingratidão. Roda a vinheta aí, Zé. Zé? É só um minutinho, pessoal. Roda a vinheta, por gentileza, por favor, Zé. Eu trabalhava em uma loja. E em frente desta loja tinha e até hoje tem um ponto de ônibus lá. Eu sempre ficava lá no fundo da loja, mas nesse dia, que era mais ou menos entre meio-dia e 1h30 da tarde, decidi tomar um pouquinho de sol. Depois de alguns minutos tomando sol na frente da loja, percebi que o micro-ônibus da prefeitura se aproximava do... De repente, quando o ônibus saiu, eu comecei a ouvir gritos vindo de dentro do ônibus e do lado de fora também. Eu consegui agachar e olhar por baixo do ônibus e vi uma agitação gigantesca. Era crianças e adultos. E eu comecei a falar a seguinte frase: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque o ônibus arrancou. E uma criança, uma menina, prendeu o seu pé na porta do ônibus. E o mesmo saiu puxando, arrancando e arrastando a menina pelo chão. Do outro lado, olhando por debaixo do ônibus em movimento, eu vi a seguinte cena. Eram duas rodas gigantescas que estava a pequenos milímetros da cabeça da criança. Algo extraordinário estava acontecendo, porque algo não deixava a cabeça da menina ser estourada pelas rodas do ônibus. Enquanto o ônibus andava, aquela gritaria acontecia. Eu ia acompanhando o ônibus e a criança e clamando a seguinte frase: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Foi quando, por alguns metros, o ônibus parou e abriu a porta e a perna da criança foi solta. Parei o meu carro em frente ao ponto de ônibus e vi a menina, uma criança de uns 6 anos de idade, seus dedos esfolados, seu joelho esfolado, as pernas. Ela gritava de dor. Junto com ela, a sua avó, que estava com uma criancinha de colo. Tudo indicava que a avó estava levando as duas crianças para a escola, para a escolinha. E ao descer do ônibus, a criança prendeu o pé e o ônibus arrancou com a criança. Joguei a criança dentro do carro, junto com a criança, a sua avó e o bebezinho. Aquela gritaria, aquele choro. Peguei a criança, levei em direção a um hospital. No trajeto do hospital, Deus falou no meu coração: não leve para o hospital, leve para um posto de saúde. Obedeci aquela voz e fui em direção ao posto de saúde. Chegando lá, parei o carro de qualquer jeito, peguei a criança no colo, entrei pedindo socorro. Olha, foi tão maravilhoso que de repente um monte de gente, de médicos, enfermeiros vieram me ajudar. Perguntaram: o que aconteceu, pai? Olha, pensando que eu era o pai da criança. Eu falei: ela sofreu um acidente de carro, ela caiu, foi arrastada pelo ônibus. Logo eles pegaram a criança do meu braço. Eu saí, fui estacionar o carro corretamente e voltei. Quando eu voltei, me direcionaram à sala aonde a criança estava. Ao aproximar da criança e da avó do bebezinho, aquela gritaria, aquele choro. Eu peguei na mão da menina, da criança, e eu percebi que a minha presença ali, simbolizou para ela uma presença paterna. Ela foi se acalmando, eu fui conversando com ela, os minutos foram acontecendo.
Foi quando, de repente, o pai da criança entrou na sala, todo alvoroçado. E ao entrar na sala, eu percebi que ele me desprezou, olhando para mim com um olhar estranho. Não me cumprimentou direito, passou direto. E ao perceber aquilo, eu me constrangi e me afastei da criança. Vendo que a criança já estava em boas mãos, que o pai havia chegado, então me retirei, peguei o meu carro e voltei para o meu trabalho. E um belo dia, depois que eu havia esquecido daquele momento tenebroso, quem é que entra na loja? Quem é que entra na loja sem eu esperar? O pai. Eu não reconheci porque eu havia esquecido o fato. E ele me cumprimentou, disse boa tarde e perguntou para mim se foi eu quem havia socorrido a filha dele. Logo eu fiquei feliz e falei, sim, foi eu sim que socorri a sua filha. Pensando que ele ia dar continuidade à conversa do socorro, ele olhou bem para mim e disse, você pegou a placa do ônibus? Porque eu vou entrar com um processo contra o ônibus da empresa. Olha, naquele momento, eu confesso a vocês que eu senti uma tristeza tremenda em meu coração. Ele continuou insistindo, eu vou processar a empresa, já se viu, e eu ali esperando um agradecimento verdadeiro. Tá bom, não precisava ele me abraçar, chorar, nem me presentear com nada, mas um obrigado verdadeiro. Talvez se ele tivesse trazido para mim uma caixinha de bombom e falado, olha, muito obrigado, eu não estava aqui, mas Deus colocou você ali. E mesmo se ele não me desse um presente, mas se ele tivesse me agradecido de uma forma correta, eu não ficaria tão surpreso. Eu fiquei tão pasmado com aquela situação, que enquanto ele falava, eu pensava dentro de mim o seguinte pensamento. Não, eu não peguei a placa do ônibus porque eu estava preocupado em socorrer a sua filha. Eu não peguei a placa do ônibus porque eu tive que clamar o sangue de Jesus Cristo para que a roda do ônibus não passasse por cima da cabeça da sua filha. E até hoje, depois de anos, a avó da criança nunca me procurou para agradecer. Você já pensou se aquela criança tivesse morrido na frente daquela senhora? Como seria a vida dela? Aquela criança só não morreu, em primeiro lugar, porque Deus não permitiu, porque o laço de morte e destruição já estava programado para aquela família. Em segundo lugar, aquela criança só não morreu porque Deus me colocou ali. E ao clamar o sangue de Jesus Cristo por diversas vezes, a roda não estourou a cabeça da criança. O que eu estou querendo dizer com essa minha pequena história? Talvez você passou por isso, talvez você esteja passando por isso. Não exatamente como eu passei, mas você esteja passando pela ingratidão. Você fez algo para alguém e essa pessoa não foi grato, pelo contrário. A pessoa demonstrou atitude de ingratidão. Talvez você é um ingrato. Talvez você esteja trabalhando e você é ingrato. Talvez você é ingrato pela sua família. Talvez você é ingrato pela tua vida. Talvez você é ingrato por tudo aquilo que está acontecendo com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele sentimento de tristeza que eu senti, de ingratidão, foi o mesmo sentimento que Cristo sentiu. Muitas vezes sentiu e ainda sente quando eu e você temos atitudes de ingratidão para com Ele. Eu e você muitas vezes somos ingratos com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar, com as nossas atitudes. E é um outro tema que eu vou estar depois falando com vocês, que é a murmuração. Pegue essa minha história e coloque na sua vida. Você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida?
Ou você é ingrato, você reclama de tudo. Tantas pessoas desempregadas e você reclamando do seu emprego dia e noite. Isto é ingratidão. Pessoas que choraram por emprego e Deus deu, e hoje a pessoa xinga, cospe no prato que está comendo. Isto é ingratidão. Pessoas que estão na sua igreja, estão no teu trabalho, estão no trabalho e são ingratas. Pensando que estão sendo ingrata só para com os homens. Sabendo que tudo aquilo que vem para as nossas mãos, quem coloca é Deus. Então, nós estamos sendo ingratos para com Deus. Quando Moisés falou com Deus, Deus deu a seguinte resposta para Moisés: Moisés, este povo não está rejeitando você, esse povo está me rejeitando. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se você é um empresário, se você é um funcionário, um microempresário, empreendedor, se você é um vendedor, será que você está tendo atitude de gratidão por aquelas pessoas que estão fazendo coisas por você, sem você merecer? Compartilhe o nosso canal, se inscreva, dá um like, compartilhe com outras pessoas. Tua presença é o que eu mais quero, Senhor Jesus. Diante de ti eu me prostro pra te adorar. Sou servo marcado de um povo